A gente vai falar nesse bloco sobre degeneração macular relacionada à idade. Se você tem dúvidas sobre o tema, já envia para nós, que eu estou recebendo aqui o doutor que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, o doutor Daniel Camelot, que é oftalmologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa Prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Doutor, vamos começar literalmente do começo, entendendo o que é a degeneração macular, por favor. Então, a degeneração macular é uma doença que se dá na retina, que seria o fundo do olho, que a gente olhando assim, a gente não visualiza, a gente precisa de aparelhos, lâmpada de fenda, lente específica para poder visualizar. Então, olhando aqui nesse olho, né, a gente vendo, a gente consegue entender que a parte que a gente visualiza do olho é essa parte aqui da frente. Aí, essa parte aqui de trás, que seria a retina. Então, a degeneração macular acontece aqui atrás. Então, quem vai perceber essa alteração visual é o paciente, ele vai chegar informando pra gente que está sentindo uma mancha, uma distorção da imagem. E, na maioria dos casos, os fatores de risco principais são a idade, como diz o próprio nome, a genética, que é o principal, e quem tem alguém na família que tem essa degeneração macular relacionada à idade, é importante o acompanhamento de rotina. E outro fator de risco que a gente fala que é possível a gente controlar, que a genética e a idade não tem como, seria o cigarro, o tabagismo. Então, mas não quer dizer que a pessoa não fuma, não vai ter. Se existe a genética e a idade, todos esses pacientes devem ser acompanhados e é uma das principais causas de cegueira após os 55 anos de idade. Então, é importante esse acompanhamento. Então, quando a gente pensa no aparecimento nesse índice, a gente está falando a partir de quantos anos? 55, 60, já começam a apresentar alguns radicais livres na retina, que seriam as drusas, que a gente consegue perceber no fundo do olho. Tem até umas imagens da retina normal para entender mais ou menos o que é. Como que seria essa degeneração, né? Sim. Vamos colocar, por favor, então, a imagem. Isso é a retina normal. Perfeito. A gente vê o nervo óptico, que é o amarelinho dos vasos saindo ali, e no meio a mácula. Essa mácula que é a principal afetada por essa doença. Parece uma cerejinha vermelhinha ali na frente. Essa é uma mácula normal, em que o paciente não tem nenhuma alteração. Na degeneração macular, começam a aparecer algumas alterações, principalmente drusas. São esses radicais livres, uns pontinhos amarelados. E quando aparecem essas drusas, a gente começa a acompanhar mais de perto, porque elas podem se coalescer, causando uma atrofia, uma sequela, que seria a degeneração macular do tipo seco, que existe a do tipo seco e a do tipo úmido. Esse tipo seco a gente precisa acompanhar para conseguir controlar junto com o paciente essa evolução, porque a do tipo seco pode se coalescer não causando a tipo úmida, ou essas drusas podem causar uma membrana. Essa membrana neovascular subretiniana, ela aparece também nessa região macular e pode começar a vazar, sangrar. Então, esse tipo úmido com essa membrana a gente consegue tratar para evitar sequelas maiores. A do tipo seco a gente acompanha tentando utilizar alguns complementos vitamínicos e para evitar uma evolução mais rápida dessa doença. A do tipo seco pode se tornar do tipo úmido, é isso, Sim, doutor? ela pode se tornar do tipo úmido, causando uma baixa visual por essa membrana, como ela pode evoluir, aumentando o número de drusas, cicatrizes, sem causar o tipo úmido. Então ela pode evoluir de uma forma seca para uma atrofia, para uma sequela, uma cicatriz, ou ela pode causar uma membrana do tipo úmido, que esse caso a gente trataria. Então daqui a pouco a gente desenvolve Sim. as duas formas, tá, doutor? Eu acho que a gente tem uma imagem aí para mostrar como seria essa doença, para a gente poder entender o que muda na retina. Por favor, pode colocar a próxima imagem? Esse é o OCT, vamos dizer que a gente viu a retina de frente. Esse OCT, ela mostra o OCT normal, a retina a profundidade dela. Então a gente vai ver que nas próximas, esse caimento no centro, que seria a mácula, por a gente enxerga, ela vai começar a ter elevações, líquidos, umas alterações mais pretinhas no meio que mostrariam o líquido e a atividade dessa doença. Então, esse é um OCT de uma retina normal, para a gente entender a retina de frente e a profundidade dela de acordo com a evolução dessa doença. Que a gente vê ali no meio onde estava aquele ponto que o senhor falou, Sim, né, perfeito. doutor? Esse caimento é a mácula, entendeu? Perfeito. Então, a gente vê na retina de frente e agora é a profundidade da retina com a mácula normal. Acho que a próxima foto é importante para a gente poder entender o que vai acontecendo. Isso é do tipo seco, são as drusas. Então, a gente essas vê manchinhas a retina, aí amarelas que a gente está vendo. Perfeito. Então, a gente começa a avaliar o paciente, a gente começa a ver que tem essas drusas, essas alterações, e quando isso aparece, a gente começa a acompanhar para ver como vai ser a evolução, ela vai se manter seca, está aumentando o número de drusas, está tendo alguma sequela, alguma atrofia. A gente acompanha também com aquele exame que mostrou antes do OCT, que seria a tomografia de coerência óptica, e ela consegue mostrar, aumentar as drusas, elas causaram alguma atividade dessa membrana ou não. Então, isso são as drusas que a gente começa a perceber, até uma quantidade menor no início, mas quando isso aparece, a gente já
acende o alerta para o paciente, principalmente com o histórico na família, com uma idade mais avançada, e quem é tabagista também a gente chama atenção, que é o que a gente consegue afastar nesse paciente. Já entende como grupo de risco, sim, né, com doutor? certeza. Vamos entender algumas coisas importantes. A gente tem cada vez mais falado sobre prevenção. Vamos falar sobre ida ao oftalmologista, porque daqui a pouco eu quero saber se antes da gente ter a sensação, antes de aparecer a manchinha, uma pessoa que vá periodicamente ao oftalmologista pode ter esse diagnóstico de maneira antecipada. Já já a gente fala sobre isso. Mas para entender de quanto em quanto tempo, a partir de que idade a gente deve procurar o oftalmologista e também entender se quem já tem algum problema na família deve procurar precocemente, já que a gente está falando de uma doença que tem maior incidência com a idade, né? A partir dos 50 anos, como o senhor falou. Com certeza. A ida no oftalmologista é desde a maternidade. Na maternidade é feito o teste do olhinho, o reflexo vermelho, que você já percebe se essa criança pode ter uma catarata congênita, um glaucoma, algo ali, até o prematuro deve ser feito o exame do teste estendido, que vai ser feito um exame de mapeamento mesmo para olhar a periferia da retina e o tratamento no prematuro. Então, o início da avaliação é ali, na maternidade. Aí, a partir vai fazer todo ano, mesmo sem sentir nada, porque a criança, mesmo que ela enxergue bem, às vezes ela pode ter um grau de 7 em um olho e nada no outro, apresentar o estrabismo. Então, isso deve ser tratado o mais precoce possível para evitar a ambliopia, que é o olho preguiçoso. Então, a criança também deve ser acompanhada mesmo sem ter sintoma nenhum. Que a gente sempre fala, se o paciente na idade escolar está começando a apertar o olho, sentir dor de cabeça, só que antes disso, às vezes, com 4 anos ele tem esse problema e a gente deve fazer o tampão, o uso do óculos para fazer desenvolver a visão. Senão a visão não vai desenvolver se você fizer o tampão e o uso do óculos depois dos 7 anos nesses pacientes, eles não conseguem desenvolver. Então, também a criança que não tem sintoma deve ser acompanhada anualmente. É possível fazer exame nesses pacientes, dilatar, fazer fundo de olho. A gente tem algumas doenças que podem aparecer, até tumores em crianças que você só vai encontrar, pode encontrar entre 2 e 5 anos de idade na retina, que é o retinoblastoma. Tiago Leifert dividiu um pouco a história da filha, né? Sim, sim. Ele fala que a esposa estava reparando, falando que tinha alguma coisa, ele não deu muita atenção, inclusive Sim. ele falou que se culpava, e olha que eles tiveram um diagnóstico rápido, Sim. mas ele ainda assim falou, poxa, se eu tivesse lá no comecinho uma percepção de uma luzinha, uma criança de, acho que tinha 2 anos, quem imagina que poderia ter alguma coisa? E tinha, né, doutor? Sem dúvida, porque o desvio do olho, a alteração do reflexo, o tumor tem que ser um pouco maior. Só que fazendo essa avaliação de retina, você consegue encontrar o tumor periférico e fazer um tratamento precoce antes que afete a mácula, que era a central da visão. Agora, os pacientes com a idade, vamos dizer, os automíopes, os pacientes que têm grau, ele vai procurar o oftalmologista. Só que o problema são aqueles que não vão procurar, que a partir dos 40 anos pode começar a aparecer o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível na população, que a pressão do olho pode aumentar, causando lesão da fibra nervosa no olho, e você vai perdendo o campo visual. Então você vai perdendo o campo, você não percebe nada, que a sua visão está preservada central até o finalzinho. Quando você vai perceber o que você perdeu, você não reverte. Então, mais uma razão do exame precoce e anualmente, porque principalmente quem tem também caso na família, porque também tem essa predisposição genética no glaucoma. Então, o glaucoma é importante, pacientes que têm automiopia ou até mesmo quem sente aquelas moscas volantes, são aqueles mosquitinhos que de repente aparecem na visão. É importante dilatar, avaliar isso que eu falei, a retina na periferia, porque podem aparecer algumas rupturas, alguns buraquinhos que precocemente você consegue tratar, fazer o laser e evitar um descolamento de retina, que seria muito mais grave, com uma cirurgia de urgência. Então, detectando tudo precocemente, você consegue tratar sem uma gravidade maior, como é o caso do diabético, a retinopatia diabética. Se você esperar sangrar, existir uma isquemia, você podia ter tratado com laser muito antes, ou um tratamento que seria muito menos invasivo e muito menos arriscado do que um paciente que já está numa fase de retinopatia diabética proliferativa, no caso muito mais grave, com hemorragia, com tração, descolamento, que aí o tratamento cirúrgico seria muito mais complicado. Então quando a gente fala de prevenção, desculpa, doutor, seja você conseguir paralisar ou retardar ou até a cura da doença sempre o quanto antes melhor, é isso, doutor? Com certeza, você consegue evitar sequelas mais graves quando você trata mais cedo e detecta aquela doença mais cedo. Falando especificamente da degeneração macular, como que é o diagnóstico então, doutor? Porque eu acho que ainda tem um mito, um medo de fazer o exame, de dilatar a vista. Conta um pouco sobre isso pra gente, doutor. A degeneração macular é detectada na retina, então sem você dilatar,
essas drusas, no primeiro momento, não vão causar nada. O paciente não vai sentir nada, a visão dele é 100%, não tem... o olho fica vermelho, lacrimeja, não sente nada. Ele só vai perceber quando essas drusas escurecerem, começar a formar uma cicatriz, que isso é lento da forma seca, ou então quando de repente essa membrana começa a vazar. Aí ele vai perceber uma mancha, ou então uma reta começa a ficar mais curva, que a gente chama de metamorfopsia, mas no primeiro momento não. Então, você detectando essas drusas, existe um complemento vitamínico que você consegue tomar para você evitar uma evolução mais rápida. Não é que você vai parar, mas você consegue tomar, por estudos mostram que esse AREDS 2 consegue diminuir um pouco a velocidade de progressão. Então, a detecção precoce, você saber que depois que você teve, não adianta de um ano, alguns pacientes devem acompanhar a cada 2, 3 meses nesse caso. Então, esse anual não vai mais servir para cada... Então, o acompanhamento não é igual para todos os pacientes. Aquele acompanhamento do diabético, como eu falei, tem que ser um pouco mais próximo quando as alterações são maiores. Então, vai depender muito de paciente para paciente, mas detectar precocemente é importante, é aquilo que você perguntou. Dilatar o olho, claro, na grande maioria dos casos não tem problema nenhum, não vai ter efeito, você vai ficar com a visão embaçada durante um tempinho, depois vai voltar ao normal. É claro que a gente vai avaliar o ângulo do olho, saber se esse paciente pode dilatar ou não, se ele tiver um ângulo muito estreito, em pacientes que podem ter uma predisposição ao glaucoma agudo, vamos dizer, esse caso não poderia dilatar, mas na grande maioria dos casos deve ser dilatado. Então até neném, bebê na maternidade se dilata, prematuridade, dilata para fazer o exame. Então, em muitos casos você detecta doenças do corpo fazendo fundo de olho, então, muitos casos de leucemia, muitos casos de diabetes mesmo, ou hipertensão, você detecta fazendo uma avaliação no fundo de olho de rotina e você vai perguntar para o paciente, você tem? Não sei. Aí você vai pedir os exames sistêmicos, glicemia, pedir para passar com o cardiologista e ele vai perceber que tem uma alteração sistêmica que foi detectada pelo fundo de olho. Então, o exame do fundo do olho, sim, é muito importante. Uma consulta oftalmológica acima de 40 anos, a pressão do olho é muito importante, que é a tonometria, e o fundo de olho é muito importante também, que você pode detectar alguns problemas que se não fizer, se você for numa ótica fazer um óculos que, como a gente sempre fala, está totalmente incorreto, não só para o óculos feito errado, não de uma forma correta, porque não vai dilatar e tudo, mas também vai deixar muitas doenças oculares passar, porque o glaucoma não vai ser detectado, essas doenças da retina não vão ser detectadas, então é importante uma avaliação com o oftalmologista. Fora o óculos com grau que se compra por conta própria sem saber qual é o grau, né? Sim. Pronto ali, né? Sim. Não vou nem falar que meus pais às vezes fazem isso, mas não vou nem falar uma coisa dessas, a gente pode até voltar um pouco nesse tema daqui a pouco. Mas chegou pergunta pra gente, se você tem dúvida pode enviar no 0 operadora 11 3337 5886 que o doutor esclarece. Pode colocar, por favor. Essa pergunta que chegou pra gente é Renir, Rio de Janeiro. Um abraço a todos do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação, Renir. E ela diz assim, tenho 63 anos e fui diagnosticada com este problema, o que a gente está falando. O médico me receitou um remédio para tomar durante 1 ano. Gostaria de saber se somente com o uso de remédio o tratamento é realmente eficaz. O óculos ajuda? Renir, obrigada pela sua participação. Um abraço a todos do Rio. Será que foi um vitamínico? Não tem como a gente saber exatamente, né, doutor? Então, Renir, é a conterrânea do Rio, né? A senhora é do Rio também, né? Eu nascido lá, mas estou aqui em São Paulo agora. Provavelmente pode ter sido esse complemento vitamínico para você diminuir um pouco a velocidade de progressão, mas isso não é um tratamento. Você vai tratar por 1 ano, não se preocupa mais, tchau e não volta. Então, vai ser feito esse tratamento, em muitos casos de forma contínua, deve ser acompanhado pelo retinólogo, pelo oftalmologista, para saber, essas drusas estão evoluindo, ela continua daquela forma, vamos ver a visão, vamos fazer o OCT. Então, os exames e o acompanhamento dentro do que o médico dela pedir é importante, porque não é um tratamento e acabou. Até mesmo o tratamento, quando ele se torna ativo, a membrana, não é um tratamento que você faz e acabou. Ela pode reativar. Em muitos casos, você tem que fazer um tratamento contínuo e acompanhando de perto. Então, e a parte do óculos que ela perguntou, é importante sempre comparar a doença da retina com o relógio. Não adianta você trocar o vidro do relógio se o ponteiro do relógio não está funcionando. Então é a mesma coisa. Você vai trocar o óculos, mas o problema é lá atrás na retina. Então é importante entender que o óculos não resolve esse problema. O óculos pode ajudar se ela tiver algum grau, mas o problema na retina o óculos não vai resolver. Doutor, obrigada pela participação, viu, Renir? Doutor, vamos lá, algumas coisas importantes que o senhor falou para nós, que é começar entendendo sobre
falando a realidade, infelizmente, boa parte das pessoas não vai procurar oftalmologista todo ano. A gente sabe que, infelizmente, essa é a nossa indicação. A gente indica para que você faça isso e você consegue fazer isso até no SUS, não é, doutor? Tentar pelo menos uma vez por ano e, se detectada alguma doença, aí o médico vai indicar de quanto em quanto tempo, se isso tiver que diminuir, se espaçar menos. Mas vamos pensar no que vai aparecer para essa pessoa. O senhor falou das manchinhas. Muitas pessoas reclamam de que começou a aparecer uma mancha, às vezes constante, às vezes aparece e some. Quando a gente fala especificamente dessa degeneração, como que é essa manchinha, doutor? Tem uma imagem que eu mostro mais ou menos como vai ficar a visão. Mas existe uma... Por favor, se vocês encontrarem a imagem, uma pode colocar. tela chamada tela de Amsler, que a gente até fornece para o paciente quando a gente detecta, às vezes, essas drúseas. Por quê? Ele consegue fazer um autocontrole em casa de como está essa visão. Que às vezes o que acontece? Às vezes, como eu falei até da criança, né? Um olho é bom e o outro olho que está tendo um problema. Então a gente sempre pede para ele fechar um olho, fazer esse teste, depois fechar o outro e fazer. É uma grade de tela vertical e horizontais cruzadas. Você olha para um ponto no meio e você vai fazer esse teste para perto, cobrindo o olho de cada vez. Então, enquanto essas retas estiverem retinhas, verticais, horizontais, tudo bem. Agora, a partir do momento que ela começar, você olhou para aquela pontinho preto, ela começou a ficar mais curva, então aparecer mesmo uma mancha, isso pode ser um sinal de que essa degeneração pode estar entrando em atividade, que vai ser necessário um tratamento mais precoce, porque você vai fazer o diagnóstico, tá tudo bem, volta daqui a 3 meses. Só que daqui a 2 semanas ela pode entrar em atividade. Então, às vezes, esse autocontrole do paciente é interessante, que ele pode perceber uma alteração antes desses 3 meses, e quanto mais precoce esse tratamento, mais a chance dele recuperar e não ter sequela. Então, na maioria dos casos é isso, ele vai perceber uma mancha central quando ele estiver lendo, olhar para alguma pessoa, ou então essa curvatura, uma reta que no batente da porta começou a ficar curva, também pode ser um sinal de que ele está entrando em atividade. Tem essa imagem para a gente colocar, por favor, Walter? Acho que deve ser justamente uma imagem... Tem uma manchinha, tem essa... Demonstrando como a gente veria, por favor. Ó, mais ou menos perfeito. isso. Claro, esse aqui é um pouco mais... nítido, mas mais claro, para a gente poder entender, né? Como é, né? Sim, não vai ser mas tão forte, central, talvez, para entender, né? que a mácula é central. Quando você diferente da pressão, como o senhor falou, que muitas vezes começaria de fora para dentro, né? Perfeito. Essa já vai começar no central, né? O paciente vai perceber, mas o cuidado é esse também. É você perceber, porque às vezes um olho está funcionando, cobrindo o outro, e você não percebe. Então esse teste, às vezes, com esse paciente que você detecta essas lesões na retina, é fazer esse teste da tela de Amsler com um olho de cada vez, para ele mesmo se autocontrolar e perceber quando acontecer alguma alteração. Porque é interessante como a gente funciona, né? Se um tá funcionando muito bem, de repente o próprio corpo faz um recálculo ali, talvez você não tenha certeza, talvez tá embaçando um pouquinho, mas se você tampar, você vai ver que tá bem significativo, sim, né? Muitos pacientes no consultório não percebem e falam, eu só percebi quando eu fui fazer o exame no Detran que a minha visão era ruim. Assim, na hora que, com 18 anos, a minha visão é só para perceber essa hora. Então, o cérebro vai se acostumando com isso, vai se adaptando, né, vamos dizer. Doutor, e geralmente é em uma vista só ou pode acontecer nas duas? Pode acontecer nas duas, porque a doença, vamos dizer, é sistêmica, ele vai ser acometido, ele pode ter as drusas nos 2 olhos, mas a atividade da membrana pode acontecer num olho só. Sem um olho de cada vez, ou pode estar acontecendo nos 2 olhos. Então, sempre fazer o acompanhamento dos 2 olhos. Vou fazer o OCT de um olho só. Não, você tem alteração naquele olho, você tem que acompanhar os 2. Porque eu sempre digo que não é só o olho que está com problema, você tem que acompanhar o bom, para ele continuar bom e não ter problema, e continuar compensando o outro olho. Doutor, é inevitável te fazer uma pergunta. Já que o senhor falou para nós sobre os vitamínicos que podem ser indicados, a gente tem algum tipo de estudo que diga sobre a alimentação e essa doença? Sim, total. O estudo AREDS 2 mostra o quanto de cada vitamina que é importante nessa doença. Não adianta, eu vou tomar uma vitamina para miopia, não é para isso. O complemento vitamínico é para essa doença, degeneração macular. E até mesmo existe a graduação. A partir desse momento é necessário o complemento vitamínico. Às vezes o paciente tem algumas drusas que podem aparecer esparsas e não é necessário ainda esse complemento. Mas a partir de um certo momento, dependendo de quantidade de drusas e tipo de drusas que tem, já é indicado. Então até mesmo a dieta, qual é a dieta indicada nesse paciente? Dieta natural. Dieta rica em vegetais, por causa das vitaminas, e peixe, porque tem ômega 3. Então, peixe e vegetais nesse paciente seria uma dieta mais indicada. Quem tem histórico na família, não tem drusa, mas quer fazer um complemento natural, peixes e vegetais seriam indicados. Mas quando o paciente já tem algumas alterações, existe
o estudo AREDS 2, que mostra tantos miligramas dessa vitamina C, E, luteína, zeaxantina, ômega. Então, tudo isso é feito nessa complemento vitamínico para esse paciente em questão. Por isso que o doutor explicou que a própria pessoa pode ir acompanhando essa evolução. Às vezes tá bem leve, não precisa ainda. Sim. E daí, acredito que para cada pessoa o doutor pode explicar melhor. Essa evolução pode ser um pouco mais rápido ou certeza. Um pouco mais lenta. Sim. Daí, para não entrar com o vitamínico tão tarde, a própria pessoa fazendo esse acompanhamento. É isso, né, Aí doutor? já busca a gente vai vendo o quanto de drusa, agora é necessário o complemento vitamínico. A gente entra e ele vai continuar utilizando. Claro que já a gente vai entender mais sobre tratamento, doutor, e os dois tipos que o senhor falou, o seco e o úmido. Mas chegou mais pergunta, vamos esclarecer a dúvida do público. Se você quiser, pode enviar para nós no 0 Operadora 11 3337 5886 a sua pergunta. Pode colocar. Essa dúvida que chegou pra gente é da Leida. Ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço a todos de Uberlândia. Obrigada pela participação, Leida. Tenho 63 anos e durante a leitura sinto muito desconforto nos olhos, um cansaço. Pode ser sintoma da degeneração macular? Obrigada pela participação, Leida. Cansaço e desconforto nos olhos na leitura podem ser diversas, a gente precisa examinar para ver, mas a leitura prolongada faz que você pisque menos os olhos, a lágrima evapore e resseque o olho. Então, quem tem esse desconforto é sempre importante avaliar a lubrificação e o ressecamento ocular. Além disso, saber se o grau dela não mudou, se não existe alguma mudança do grau, se existe algum tipo de um início de catarata que pode estar atrapalhando ela na leitura. Agora, como eu tinha falado, a degeneração macular não causa dor, não causa hiperemia, não vai vermelhidão, ter sensação, não vai ter sensação, vai ser aquilo, a dificuldade de ler, aquela mancha, aquela letra que você via antigamente, mesmo com óculos você não está vendo. Então você precisa procurar para saber o porquê eu não estou vendo, mesmo com o óculos novo que eu fiz e não está conseguindo resolver. Então aí tem várias, investigar a catarata, investigar a degeneração macular, tudo isso. Mas é importante passar em consulta para saber, no caso dela, esse desconforto seria referente ao quê. Então, se é um desconforto, se é um cansaço, não necessariamente é o nosso tema aqui, mas é necessário procurar ajuda, Sem né, dúvida, doutor? sem dúvida. Não precisa ficar passando por isso, né? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Daqui a pouco eu vou pedir para o doutor explicar melhor para a gente sobre o tipo úmido e o tipo seco, entender como funciona essa evolução, se os tratamentos são diferentes. Se você tem dúvida, 0 Operadora 11 3337 5886. Aproveita o break para enviar a sua pergunta, que o doutor Daniel Camelotti, que é oftalmologista, esclarece a sua dúvida daqui a pouquinho. Não sai daí. E agora a gente segue entendendo sobre degeneração macular relacionada à idade. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, já envia para nós no nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui o doutor Daniel Camelotti, que é oftalmologista e está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, muitos temas para a gente retomar, mas a gente está falando de uma doença que a gente já caracteriza como relacionada à idade. Mas ainda assim, pode acontecer em pessoas jovens? Não, essa característica, assim, existem algumas drusas que podem acontecer em pessoas mais jovens, mas não seria degeneração macular. Existem o vazamento da membrana também, como eu estava explicando, mas por outras causas inflamatórias, ou então até mesmo o automíope pode ter uma membrana, não tem a mesma... o fator de risco não é igual dessa degeneração macular, mas o automíope também pode formar essa membrana, mais raro do que esse paciente, mas a degeneração macular relacionada à idade não vai acontecer no mais jovem. Existem alguns diagnósticos diferenciais que podem acontecer no paciente mais jovem, mas a degeneração em si não, aí seria mais com o tempo mesmo, com a idade. Doutor, vamos entender a diferença dela seca e úmida? Explica, vamos começar pela seca? Sim. Tanto faz, pode começar de qualquer maneira ou geralmente começa com a seca? Na maioria dos casos você já vê alguns sinais das drusas, são esses radicais livres, esses pontinhos brancos que aparecem na retina, mas ela pode, vamos ver, as drusas aumentando, se coalescendo e formando cicatrizes e causando uma atrofia da retina, baixando a visão progressivamente. E você fazendo um complemento, mas ainda não tendo um tratamento para reverter esse caso. Mas existem vários estudos relacionados a isso. Agora, aí tem até algumas imagens do tipo Por seco, favor, vamos colocar para a gente poder explicar. que seriam aquelas drusas que eu mostrei, né? Que seriam que elas podem se coalescendo, pegando o centro da mácula, aumentando uma cicatriz e causando uma sequela maior. Aí o próximo seria o OCT, que é aquele que eu mostrei, que a gente mostrou normal. Olha como está afundado, né? Você vê que na parte de baixo,
que é ali na camada do epitélio pigmentar e das células fotorreceptoras, existem umas elevações. Isso são as drusas. O que você vê amarelinho... Vocês podem ver que tá mais, onde estaria mais aceso, né? Esse branco mais forte. É isso embaixo, que vai subindo, né? Existem várias elevaçõezinhas, tipo os morrinhos. Como E se são fosse as uma drusas montanha. que vocês viram amarelinhas na retina. O OCT vai mostrar dessa forma. Mas aqui só mostra essas elevações. Não tem líquido, não tem vazamento. Então esse caso é do tipo seco, não é do tipo úmido. Aí do tipo úmido... Tem uma próxima imagem que, claro, a gente mostra um pouco exagerado. Você vê que na parte central existe o amarelo, que seria líquido, uma exudação. E o vermelho, claro, um sangramento dessa membrana, que existe uma membrana ativa nesse caso. Essa membrana vazando, você, nesse caso, tem indicação de tratamento e existe uma perda súbita da visão, que vai sangrar de uma hora para outra e vai acontecer isso. Cegueira total pode acontecer nesse caso? Nesse caso, vamos dizer que o paciente estaria contando o dedo ou vendo vulto, porque a hemorragia pegou bem no centro da visão. Já quando existe menos grave do que isso, não existe uma hemorragia, mas só um líquido na área central da visão, vai baixar a visão, mas não de uma forma tão abrupta e súbita dessa forma. Mas o paciente vai perceber como uma mancha ou uma distorção de uma reta. Isso ele pode ser um sinal para ele de que essa degeneração pode estar entrando em atividade. Pode concluir. Não, e aí existe o ACT também que tem úmida, da né? tipo úmido, que aí a gente vê o normal. No meio você já vê que existe um líquido. Ali no meio tem um pretinho. Aquele pretinho no meio mostra que está tendo vazamento, que está tendo líquido. Esse aqui não quer dizer que tem aquela hemorragia, mas o líquido aí já começa a causar uma baixa visual, que nesse caso é indicado e é importante o tratamento o mais rápido possível. Porque quanto mais demora, o corpo mesmo pode absorver e criar e aumentar a cicatriz, causando essa atrofia, que nesse caso da atrofia não tem tratamento. E aqui você precisa tratar logo para evitar que aumente a sequela e piore mais a visão. Com o tratamento adequado no tempo certo, é possível a visão voltar? Sim, nesse caso do tipo úmido, você tem líquido, você faz o tratamento, vai secar o líquido, o paciente percebe a melhora visual. Mas essa membrana, ela pode recidivar. Vamos dizer que o medicamento ele vai fazer um efeito de mais ou menos 2 meses, dependendo de qual antiangiogênico que é usado, que é o tratamento. Depois de 2 meses, por isso que eu falei dos 3 meses, mais ou menos, né? Você vai fazer, nesse caso, a primeira vez que aconteceu, uma aplicação com intervalo de 1 mês entre elas, dando 3 meses. Aí vai ter uma curva, né, de melhora, vai ter uma melhora grande, uma pequena melhora e mantendo estável. E isso você vai acompanhando com o OCT. A partir do momento que perceber que o paciente percebeu uma piora, que no OCT mostrou qualquer volta de líquido, você volta a fazer o tratamento de novo. Por isso que é importante dizer para o paciente que é um tratamento contínuo. Não adianta chegar a fazer o tratamento, tchau, vou embora, vou mudar de cidade, não vou nunca mais fazer o acompanhamento. Você precisa fazer o acompanhamento constante, contínuo, porque não é um tratamento definitivo. Já vou querer mais detalhes desse tratamento, doutor. Vamos começar pelo tipo seco para a gente poder entender melhor como pode evoluir, o que vai acontecer com essa pessoa. Então, ainda assim, no tipo seco, em nenhum momento da doença o outro vai olhar para mim ou eu vou me olhar no espelho e ver alguma alteração? Não, como acontece lá no fundo do olho, como eu tinha mostrado, é na retina. Então o paciente não vai sentir lacrimejamento, não vai sentir olho vermelho, dor, isso aí não é comum. A única coisa que os sintomas principais, ele pode até sentir algum flash de luz quando acontece alguma alteração na retina, pode acontecer algum sinal de flash de luz, sinal visual, vamos dizer assim. Então, essas manchas centrais, uma reta ficou curva, então é um sinal que ele pode sentir, que deve procurar mais rápido o especialista do que aquele que a gente pediu, volta pelo menos daqui a 3 meses. Se sentiu antes, a gente pede para voltar antes. Mas sinal visual de olhar no espelho e ver, esse paciente não vai sentir. Então, e no início, essas drusas, como eu falei, em pequena quantidade, nem o sinal visual vai aparecer. Então, por isso, o acompanhamento de rotina, principalmente quem tem casos na família, é importante passar, fazer o fundo do olho, avaliar a retina para já começar a avaliar e detectar se existem algumas alterações ou não. Doutor, do tipo seco, como que pode ser a evolução dela? Essas drusas podem ir aumentando em quantidade, está no centro, para a média periferia, podem se coalescer, a drusa pequena pode aumentar de tamanho, se tornando aquelas drusas moles que a gente fala, e se coalescendo no centro da visão, com o tempo ele vai causando atrofia, cicatriz. E aí nesse caso de atrofia e cicatriz, ele não vai sentir de uma hora para outra. Ele vai sentir lentamente que aquela visão que ela tinha e conseguia ver alguma coisa, ela começou a não conseguir mais. Então,
uma perda mais progressiva da visão do que no caso do tipo úmido. Então, sempre o paciente, sempre não, em muitos casos o paciente pergunta qual é o melhor tipo, é o tipo seco ou o tipo úmido? Depende, o tipo seco, se você vê e encontra que tem uma cicatriz, você não consegue tratar. Você só consegue usar o complemento vitamínico para diminuir a velocidade de evolução. Já o tipo úmido, a perda visual é mais súbita, assusta de uma forma mais rápida, mas você tem em mãos um tratamento para tentar reverter. Então é importante deixar isso claro, não tem um melhor ou pior, depende da visão, se existe tratamento ou não. Então pode ter abaixado mais a visão de uma hora para outra, mas você conseguir tratar. Mas o tipo seco, ser uma perda mais lenta, mas você ainda não tem um tratamento em mãos para conseguir reverter. Porque aprendendo sobre o tema, a questão da hemorragia do sangue apavora mais. Apavora mais, mas talvez certeza. Mais chances de reverter até do que o tipo seco, então, sim, né, doutor? Que existe um tratamento para o tipo úmido com esse antiogênico. Já o tipo seco existem vários estudos, mas o complemento vitamínico é usado para diminuir a velocidade de progressão, mas ainda não tem como você reverter, igual o tipo úmido. Tem estudos, talvez daqui para algum tempo a gente possa falar de um tratamento específico, mas por enquanto não, né, doutor? Sim, por enquanto é mais a gente acompanhando, fazer o complemento vitamínico, mas ainda não tem um medicamento aprovado, sem ser em estudos que a gente possa fazer na prática para o paciente. Tem mais perguntas que chegaram, vamos colocar. Se você tem dúvida, pode ir enviando para nós, tá? 0 operadora 11 3337 5886 é o nosso WhatsApp. Essa dúvida que chegou é da Sandra, de Curitiba. Um beijo a todos de Curitiba. Obrigada pela sua participação, Sandra. Ela diz assim: tenho diabetes e uma mancha minúscula no olho. Preciso me preocupar? É do diabetes ou pode ser a degeneração macular? Muito obrigada pela sua pergunta, Sandra. Doutor. Então, Sandra, primeiro é importante entender que mancha é essa. Você vê essa mancha quando está no espelho ou só ela enxerga? Assim, as pessoas enxergam essa mancha. É uma mancha que você está vendo ou é uma mancha que dá para ver no seu olho, sim, né? Isso é importante. Se for uma mancha que as pessoas, os amigos enxergam, provavelmente não está relacionado. Mas se ela enxerga essa mancha, é importante também avaliar o diabetes, porque o diabetes também causa retinopatia diabética. Ele também afeta a retina, causando essa retinopatia, e causa um edema macular. O que é um edema macular? É um inchaço na área central da visão com líquido. Que qual é o tratamento? O antiangiogênico também. Ele consegue, ou o corticoide, também é utilizado o implante de um corticoide mais a longo prazo para diminuir esse líquido. Então, o tratamento que é usado para degeneração macular, o antiangiogênico, também foi visto por estudos que conseguem enxugar esse edema do edema macular que pega a área central da visão. Que quando acomete a mácula, esse paciente sente também uma mancha na visão, uma perda visual. Então, o paciente diabético também pode ter um sintoma parecido com a degeneração macular e não ter a degeneração macular. Então, o diabético deve fazer um acompanhamento no mínimo uma vez por ano, que em muitos casos o paciente tem a visão 100%, mas ele já pode ter uma retinopatia diabética proliferativa, que é gravíssima, mas ele não percebeu porque a visão é boa. Mas aí já existem neovasos que de uma hora para outra podem sangrar e causar uma perda visual súbita. Então, o acompanhamento do diabético com o oftalmologista, do mesmo jeito com o endócrino, com o nefro, é muito importante, porque como a gente tinha falado no outro bloco, o tratamento precoce do diabético é muito importante, do que só procurar quando já está muito evoluído. Então, de repente, é um comecinho de sintoma, mas já está na hora de procurar, seja por conta do diabetes ou tem alguma coisa a ver com a doença que a gente está falando aqui, especificamente já tá na hora de procurar ajuda, sim, né, doutor? Com certeza. Não dá para ficar com essa mancha. E mesmo se for a mancha que alguém está vendo no seu olho, que pode ser o contrário, sim, também tem que procurar ajuda, né, doutor? Passar para saber diferenciar que mancha é essa. Bom, tem mais perguntas chegando, 0 operadora 11 3337 5886, pode colocar a próxima para o doutor esclarecer. José de São Paulo, obrigada pela participação, José, um abraço a todos de São Paulo. Boa tarde a esse excelente médico e a maravilhosa apresentadora. Obrigada, José, pelo carinho. Ele quer saber se a DMRI pode provocar alucinação visual em idoso. Obrigada, José. Então, doutor. José, alucinação visual pode ser até esse sintoma de fotopsia que eu tinha falado, né? De flash de luz. Música volante não é tão comum na degeneração macular, mas música volante é quando o vítreo, o gel que tem dentro do olho, ele se desorganiza em idosos e é muito comum, porque esse vítreo vai se desorganizando com a idade e você percebe umas moscas passando para lá e para cá. Isso não quer dizer que tem algum problema, mas você precisa passar com o retinólogo, fazer o exame do mapeamento de retina para dilatar e avaliar a periferia para ver se tem alguma lesão associada a essa música volante. Então, alucinação visual pode acontecer, como eu falei, até mesmo quem tem enxaqueca pode ter sinais de aura, de você sentir perda da visão de repente, ou então
pontinho cintilante e depois vira dor de cabeça. Então, a alucinação visual pode acontecer em algumas doenças. E a degeneração, às vezes, você pode sentir essas fotopsias, algumas alterações na visão que é importante procurar também o oftalmologista. Então, mesmo que tenha tido só um episódio, é importante procurar ajuda, né? Com certeza. Porque até a amarose fugaz, que a gente fala, que é o paciente que, de repente, ficou um tempo sem enxergar. É legal até investigar com cardio, com neuro, a parte de como que tá a carótida, fazer o Doppler, fazer um eco, para saber. Às vezes é um trombozinho que passou ali no vaso, passou e melhorou a visão. E às vezes é algo que aconteceu e passou e não tem problema nenhum. Mas a investigação sistêmica é importante para descartar algum problema maior associado a essa alteração. Obrigada pela participação, José. Então procure ajuda. E eu fico imaginando, doutora, a pessoa de repente dirigindo, né? Se isso acontece, pode ser um problemão, né? Por mais que seja ali algo rápido, então procurar ajuda para entender por que esse episódio aconteceu e para que ele não se repita, né, doutor? Sim, sem dúvida. Se a perda visual súbita, quando está dirigindo, é perigoso. Até pacientes têm enxaqueca, né? Tem aquela aura, o paciente às vezes perde o campo visual todo, ou então a imagem desse lado perde tudo, vem a dor de cabeça e depois volta. Então isso é perigoso. E o paciente que tem a noção disso, ele provavelmente já sabe quando vai começar, já encosta o carro, já sabe o que vai acontecer, mas alguns pacientes nunca tiveram episódio, tem a primeira vez. Então, é importante sempre aquilo, ter a consciência disso, encostar o carro, deixar passar para depois voltar de novo ao que estava fazendo. Se você quiser enviar sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Tem mais pergunta do público, vamos colocar, por favor. Essa pergunta é do Flávio, de Goiânia. Um abraço a todos de Goiânia. Obrigada pela sua participação, Flávio. Tenho muita remela nos olhos. Limpo, mas sempre aparece mais. O que poderia ser? Então, remela nos olhos é a secreção, diversas causas. Então, é sempre importante passar para descobrir a causa. Mas até mesmo uma conjuntivite viral pode causar. Uma conjuntivite alérgica também pode causar. Conjuntivite alérgica seria algo mais constante, que ela sempre vai ter e vai voltar. Uma blefarite, que seria a caspinha nos cílios, também pode juntar remela. Então, existem várias causas dessa secreção no olho. Então, é importante passar com o oftalmo, avaliar no aparelho, até para quando é uma conjuntivite, você precisa diferenciar uma da outra para entrar com o tratamento correto. Então, tem diversas causas, tanto de secreção como de olho vermelho. Secreção e excesso pode ser um sinal de atenção, doutor? Secreção? Porque essa remelinha, como ele falou, porque geralmente quando a gente acorda tem um pouquinho ali, né? Sim, sim. O quanto que é o normal disso? Se você acorda e tem um pouco, o cheiro não voltou, mas você sempre está tendo, durante o dia também está voltando. É importante fazer esses diagnósticos diferenciais. Está acontecendo durante o dia, talvez, com ele, né? Então, se está acontecendo, faz esse diferencial para saber a origem da secreção. A secreção está mostrando, está tendo uma inflamação. Aonde? É importante fazer esse diferencial para saber de onde está vindo. Não é propriamente o nosso tema, doutor, mas aproveitando a pergunta do nosso telespectador, é uma prática de muitas mulheres a colocação de cílios fio a fio ali. Sim. E daí já vi várias reclamações, inclusive de estar produzindo casquinha, de estar produzindo mais remelinha. É uma atenção? Tem que se tomar cuidado com isso, doutor? Sim, porque às vezes os cílios, às vezes a cola que você está colocando para colocar o cílio está causando alergia no olho. Então às vezes a próprio cílio, o material do cílio ou da cola pode estar causando uma alergia. Até muitas mulheres perguntam, tô com alergia na pálpebra. Você já pergunta, você pintou a unha com esmalte novo? Por quê? Porque às vezes o esmalte está causando alergia no olho, porque o olho está coçando, ela vai ali e coça com o esmalte que está causando. Então você precisa sempre investigar aquele contato com o que pode estar causando essa alergia. Então, é sempre tomar cuidado. Se tiver, após que colocou os cílios, começou algum desconforto, pode ser algo relacionado à alergia, alguma conjuntivite química, até mesmo que aconteceu nesses últimos tempos com um produto que colocaram no cabelo, que escorreu para os olhos. Então, alergia, conjuntivite química tem que sempre associar com maquiagem, com algum produto mesmo que está usando. A gente até falou recentemente aqui no programa das pomadas que foram proibidas para cabelo, que estavam causando alergias nos olhos. E como muita gente foi se pesquisar o que estava acontecendo e de fato era um produto que estava sendo usado no cabelo, né, doutor? Sim, sem dúvida. Para fazer o exame, estar com os cílios, eu não estou nesse momento, mas às vezes eu uso cílios, vocês sabem disso? Estar com os cílios atrapalha o exame, doutor? Não é o ideal, porque detalhe do cílio, essa blefarite, você vai ver se tem caspinha ou não. Às vezes o cílio pode estar atrapalhando um pouco a lubrificação do olho, porque isso atrapalha a produção um pouco da parte de qualidade do lágrima. Então você faz o exame, aí você vai ter que pingar o colírio. Aí você pinga, ainda mais quando tá com rímel, né? Aí você pinga o colírio para dilatar ou até mesmo anestésico, a fluoresceína, que é amarelada, para medir a pressão do olho. Aí quando você pinga, vira
Pelo amor de Deus, não pode ficar molhando muito esses cílios que cai mais rápido. Então faz antes da sua manutenção, se tiver que fazer o exame, né, doutor? Sim. Mas aí a gente dá uma limpada, claro, não vai impedir o exame. Se acontecer, se for uma emergência, né? Sim, não vai impedir o exame, mas o ideal é não ir com cílio, principalmente de rímel, de maquiagem na hora da consulta. Vamos lá que chegou mais pergunta, pode colocar a próxima. Melquisedeque manda pra gente assim, ó. Qual que é o nome da cidade? Eu não enxergo daqui. O Marizal, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos de Marizal. Obrigada pela participação, Melquisedeque. Meu olho fica vermelho e solta muita secreção amarela, como se fosse uma conjuntivite. Será degeneração? Pelo que o doutor explicou aqui, não, né, doutor? A degeneração mas pode ser não vai causar esse sintoma de olho vermelho, mas como a gente até fez um programa anterior, diagnóstico diferencial de olho vermelho pode ser milhões de causas. Até a conjuntivite pode ser bacteriana, viral, alérgica, pode ser uma uveíte, que seria algo mais grave, que seria algo relacionado, em muitos casos, a parte reumatológica, ou até mesmo infeccioso, um glaucoma de ângulo agudo que causaria dor. Então, o diagnóstico diferencial do olho vermelho, até a úlcera de córnea, para quem usa muito lente de contato e não toma cuidado. Então, o olho vermelho deve ser avaliado na lâmpada de fenda com o aparelho adequado pelo oftalmologista para fazer o diferencial. Porque se passar num pronto-socorro, não é que o médico clínico não vai querer dar o diagnóstico ou vai fazer o diagnóstico errado. Ele não tem o aparelho necessário para poder fazer o diagnóstico diferencial. Então, é importante marcar com o oftalmologista para tentar descobrir a causa do olho vermelho. Então, procure ajuda. Obrigada pela participação, viu? Doutor, o senhor falou um pouco, a gente está falando um pouco sobre tratamento. Vamos entender, então. A pessoa tem uma queixa da mancha ou foi fazer um exame de rotina e a gente já tem o diagnóstico do começo da doença. O que se faz em primeiro momento? Já dá nesse começo para, então, através desses exames, no comecinho, saber se vai ser seco ou úmido? Já dá para saber isso? Você pode ter alguns sinais, mas em muitos casos, vamos dizer, o tipo inicial, algumas drusas esparsas, não, você pede para acompanhar. Quando as drusas começam a aumentar desse tipo mole, pegar mais a área macular escoalecendo, você deve fazer um acompanhamento mais de perto. Você já pede o OCT, que em muitos casos você faz aqui a avaliação no fundo do olho e parece que só tem um descolamento do epitélio pigmentar ou essas drusas e aí não pede o OCT. E o OCT às vezes vai mostrar algum líquidozinho, algum fluido ali subclínico, que às vezes o início do tratamento nesse momento vai ser muito importante para o paciente. Um pouquinho de líquido que até no exame do fundo de olho vai ser um pouco mais difícil. Então, existe um momento que você deve acompanhar mais de perto. Então, existe esse número de você fazer as aplicações com intervalo de 1 mês e voltar em 3 meses. Então, não é bom passar muito desse tempo para a gente ter um acompanhamento de perto, principalmente os pacientes com diagnóstico mais avançado, vamos dizer assim. E é aquilo, qualquer piora visual, qualquer mancha, antes disso, voltar antes, em uma consulta de urgência, fazer um OCT mais precoce para tratar precocemente, que se existiu a atividade, quanto mais rápido você tratar, melhor o prognóstico, melhor a chance da visão voltar. Como o senhor falou, eu consigo retardar essa evolução. Posso falar assim, doutor? Sim, então? A gente não diz assim, não vai evoluir, porque a evolução pode acontecer, mas diminuir a velocidade de evolução do tipo seco. Por isso esse complemento vitamínico é importante. Em alguns casos pode não evoluir? Já viu casos assim, doutor? Pode evoluir mais lentamente, sabe? Mas aí depende do tipo, como eu estava falando também, do tabagismo, o paciente não para de fumar. Eu ia até te perguntar isso. Sim. Então, se a pessoa fuma... Agora, eu acho que vale a gente lembrar que se a pessoa fuma, ela já tentou parar de fumar, provavelmente, porque todo mundo sabe a importância de não fumar. E pode até ser que seja um incentivo para essa pessoa conseguir parar de vez. Sim. Mas talvez em alguns casos ainda muita dificuldade. Não é sempre que o paciente vai parar, infelizmente, né, doutor? Em muitos casos o paciente não consegue. A gente mostra a gravidade, cegueira, casos de cegueira que acontecem, mesmo que é a única fator de risco que você consegue deixar de lado, porque a genética e a idade não tem como. Então, você explica, você mostra, você chama atenção, mas você vê que o paciente já, como você falou, já tentou várias vezes, já teve um problema no pulmão, já teve um problema sistêmico em outra parte do corpo, mas vem aquilo susto no olho também, você explica para o paciente. Muitos conseguem, que é mais um estímulo para parar, mas em alguns casos outros não conseguem. Então é
é aí que a gente bate muito, porque é onde a gente consegue diminuir um pouco esse fator de risco e essa velocidade de evolução. O que dependeria da pessoa, né? Sim, e aí a gente sabe que talvez a gente esteja falando de pessoas de 60, 70, 80 anos que fumaram. Se a gente volta como era há alguns anos, acho que graças a Deus hoje a gente tem muito mais informação, mas pessoas que começaram a fumar com 12, 14, 15 anos. Então tem um fator também comportamental aí de muitos anos que precisaria ser mudado, Sem né, doutor? dúvida, é bem difícil, mas assim, a gente tenta trabalhar junto, conversar com os outros médicos, o pneumo e tudo, todos, mas assim, não é fácil, mas a gente mostra para o paciente que é importante. Seria assim, importantíssimo, né? Dúvida. Doutor, vamos falar um pouco sobre alimentação? O senhor falou de alguns complementos. É lógico que o senhor falou dos vegetais, do ômega 3. Eu tô pensando no ômega 3 em cápsula que muitas pessoas consomem. Pode ajudar também? Sim, só que assim, tem a quantidade certa, não só do ômega 3. Então, de todas vamos dizer que essas esse vitaminas. complemento vitamínico para esse paciente que precisa ter a quantidade certa. Não adianta usar menos. Então, tiveram estudos muito grandes. Então, chegou nesse AREDS 2 que falou, use tanto de cada vitamina. Agora, o ômega 3 também vai ajudar no ressecamento ocular. Então, existem alguns tratamentos, algumas cápsulas que, em pacientes com o olho muito seco, esse complemento vitamínico ajuda também. Até óleo de linhaça, algumas coisas naturais você pode usar e que melhora essa parte do ressecamento ocular. Então, acaba que esse complemento com ômega 3, tudo isso, não vai ajudar só na degeneração macular. O ressecamento ocular também pode ser ajudado nessa parte. Doutor, então aí vai manipular na quantidade de cada um de acordo com como está a evolução da doença, é isso? Quando você tem já a indicação, seria a quantidade certa para esse paciente. Então, quando você tem aquela indicação, é o AREDS 2 para esse paciente. Então, não adianta usar menos, você pode manipular, mas existem também medicamentos que são usados para você comprar já pronto na farmácia. Perfeito. Vamos colocar mais perguntas. 0 operadora 11 3337 5886. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar para nós, como estão fazendo os nossos telespectadores de todo o Brasil. E olha aí a Bruna de Rio Claro, Minas Gerais. Obrigada pela participação. É São Paulo, né? Tá escrito Minas Gerais, é interior de São Paulo, né? Obrigada pela participação, Bruna. Ela diz assim, meu pai foi diagnosticado com degeneração macular pela idade. Ele tem 60 anos e disse que enxerga meio cinza. Já foi em alguns médicos, mas eles dizem que não tem tratamento. Existe alguma cirurgia ou medicação para ajudar? Obrigada pela participação, Bruna. Então, Bruno, é importante diferenciar se é do tipo seco ou do tipo úmido. O tipo seco, como eu falei, não existe um tratamento para reverter ainda, mas existe o complemento vitamínico, para a gente diminuir a velocidade de evolução. Já o tipo úmido, sim, tem um tratamento, por isso é importante a importância de fazer o diagnóstico diferencial. Mas vamos dizer, ele está com 60 anos, então é importante também investigar outras alterações oculares, sim. Às vezes, com 60 anos, começa a aparecer a catarata. Então, como eu falei, igual o óculos, não adianta você trocar o vidro do relógio se o ponteiro do relógio está parado. Mas se já existe alguma catarata ajudando a atrapalhar, ele pode investigar a cirurgia. Só que existem vertentes de alguns estudos que mostram que a cirurgia de catarata pode induzir, aumentar a atividade da degeneração macular pela inflamação do pós-operatório, que inflamação pode aumentar essa atividade. Mas às vezes a gente precisa operar a catarata mais cedo, porque o pós-operatório vai ser mais fácil, com menos inflamação. Se ela fosse muito dura, a inflamação seria muito maior. Uma hora vai ter que fazer, né? Então é colocar na balança a visão do paciente, o risco-benefício. Então é importante conversar com o médico dele, com o oftalmologista, saber se existe alguma outra doença ocular que esteja atrapalhando a visão. E se eu não tiver, acompanhar, como eu falei, existem estudos em andamento e saber diferenciar se é do tipo seco ou do tipo úmido para indicar o tratamento mais correto. 60 anos muito novo, né? Sim, tem que tratar, certeza, né, doutor? Com certeza. Tem que ter a melhor qualidade de vida, né? Sim. E aí eu quero entender, doutor, como lidar também com o psicológico dos pacientes nessa espera, se é diagnosticado com o tipo seco, entender que não vai ter muito o que fazer, né? Sim. Como lidar com isso? Claro, é importante você conversar, saber o quanto ele está sendo afetado por isso. Até mesmo a ajuda do psicólogo, claro, é sempre bem-vindo para poder fazer esse acompanhamento. Até mesmo existe uma especialidade dentro da oftalmologia que seria a visão subnormal. O que é isso? O paciente que tem a degeneração avançada, que não tem como reverter, existe essa especialidade que não vai passar só óculos, ele vai passar e fazer treinamentos para tentar utilizar lupas, lentes de aumento, réguas que ampliam a visão, até mesmo no computador. Existem um mouse que passaria por cima ampliando a imagem e aparecer aquela imagem maior no computador. Então,
existem vários apetrechos que você consegue ampliar a imagem, até mesmo para esse paciente conseguir ler melhor. Então, você pode não melhorar a doença, mas tentar melhorar a qualidade de vida com a utilização desses aparelhos ópticos que iriam ajudar. Então, vão ser feitos treinamentos, não é algo rápido, demanda paciência, porque ele tem que aprender a usar a lupa, porque ele tem que atingir aquela área da mácula que não está afetada pela cicatriz, para tentar levar o campo visual dele, ampliar o campo visual dele que está saudável ainda, para poder enxergar melhor. Então, existem alguns complementos, além do tratamento ali em si do retinólogo, do oftalmologista, como isso, o psicólogo ou o próprio geriatra e esse especialista em visão subnormal, para ajudar ele no dia a dia, do que ele precisa fazer para a qualidade de vida dele ser melhor. Um treinamento, né, doutor? Sim. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta e eu quero entender, a pessoa sem diagnóstico, ou porque não reparou a mancha, não prestou atenção, pode acordar um dia como quando ela tem do tipo úmido? Pode acordar com lágrimas? Pode acordar sangrando? O que pode acontecer? O senhor me explica daqui a pouquinho, tá? Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta conversando com o doutor Daniel Camelotti, que é oftalmologista e esclarece as nossas dúvidas sobre degeneração macular relacionada à idade. Eu já volto. A gente está falando sobre degeneração macular relacionada à idade com o doutor Daniel Camelotti, que é oftalmologista e está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, eu fui pro break até com uma colocação, entender um pouco essa doença do tipo úmido que o senhor já começou a explicar para nós, mas compreender o que pode acontecer se a pessoa não procurou ajuda, não prestou atenção no que estava acontecendo, nessa diminuição da visão central por algum motivo, não procurou oftalmologista, não tem o diagnóstico, ela pode acordar um dia como? Quando a gente fala úmido, se essa hemorragia acontece, pode sangrar? O que vai acontecer? Boa pergunta. Muito paciente pergunta aí, por que úmido, né? Porque tá lacrimejando, porque tá sangrando, mas não é o olho que vai ficar úmido, nem a hemorragia sai, vai ser tudo no fundo do olho, na retina. Da mesma maneira como seco, a gente também não vai ver, mesmo sendo o tipo úmido, né? Úmido a gente diz porque na retina, na mácula, quando a gente mostrar aquela imagem, tá tendo um sangramento, tem uma umidade, tem líquido ali, tem a membrana vazando, só que ela não vai sair. Então, muito paciente pergunta, úmido não é porque tá lacrimejando? Não vai acontecer nada fora do olho, ele não vai ver no espelho, nem ninguém vai ver. Seria mais na retina, e o que ele vai perceber é a parte visual. Ele pode sim acordar um dia com uma visão totalmente embaçada, porque pode acontecer essa hemorragia que pegou bem no centro da mácula, e isso ele pode acordar com uma visão de vulto, mas também pode acordar fazendo um teste, olhou para algum batente, como eu falei, da porta, sentiu que estava meio curva, aquela reta ficou meio curva, olhou para alguém, ficou uma mancha central. Isso pode acontecer de repente que a membrana começou a vazar. Então esse paciente pode sentir visualmente essa alteração visual, mas não perceber no espelho. E sim, ele vai falar para os amigos que eu não estou enxergando, eu estou enxergando uma mancha ou uma metamorfopsia, uma curvatura ali na imagem, um pouco distorcida, entendeu? Pode ser assustador, né, doutora? Sim, assim, sim. De uma hora para outra, a pessoa que talvez não faça acompanhamento, não tem o diagnóstico, às vezes tem até um histórico familiar, mas não sabe, não foi conversado sobre isso. A pessoa imediatamente, então, vamos imaginar essa visão aí que de repente diminuiu bastante de uma hora para outra, acordou com a visão diminuída. Ela vai pensar, vou pro pronto-socorro, tenta uma consulta com o meu oftalmologista, o que fazer nessa hora, doutor? Então, principal, assim, visual, pronto-socorro oftalmológico. Aconteceu, não adianta passar no pronto-socorro clínico, porque o clínico não vai ter aparelho para poder. Né? Como eu falei, né? Não é que ele não queira, ele não tem um aparelho, fazer esse exame, né? Ele não vai conseguir perceber. Então, ele precisa procurar um pronto-socorro oftalmológico, ou se já tiver um oftalmologista, entrar em contato para poder marcar, porque, como eu falei, o tratamento nesse caso, quanto mais rápido, melhor o prognóstico. Então, enquanto ele tá, deixa pra lá, depois vai melhorar sozinho. O líquido vai aumentando, então aquele líquido vai diminuindo, mas de uma forma que o corpo vai diminuindo, ele vai causando uma cicatriz, uma atrofia, que depois disso não tem como reverter. Então, o momento de tratar é quando tá vazando. E quanto mais rápido você detectar e tratar, melhor o prognóstico. A gente tem um tempo médio para quanto dura essa evolução ou isso é particular, doutor? Depende muito, depende da área que pegou, depende do quanto de fibrose associada que tem a cicatriz, ou se o líquido também tem esse detalhe, né, que aí o médico, o especialista vai entrar na hora do tratamento, se o líquido, o fluido é intra ou subretiniano, quando ele é intra ou sub, isso vai depender muito do prognóstico, às vezes visual é diferente, em alguns casos você pode até permitir algum líquido ali
dependendo da localização da retina que ele existe. Então, vai depender muito de cada caso, onde está o líquido, como está vazando a membrana, o tipo de membrana que está acontecendo. Então, a membrana oculta, a clássica, tem vários diferenciais que o especialista em retina vai conseguir detectar nesse caso. Principalmente a úmida, o doutor vai falando, vai me dando uma agonia, e aí eu só quero reiterar, a pessoa não sente dor mesmo nesse caso, não sente né, doutor? Dor, ele vai sentir baixa visual, não sente lacrimejamento, dor, nada, ele vai sentir a baixa visual. Já quero saber do tratamento, doutor. Se em algum momento nesse tratamento pode haver algum incômodo, como é que isso vai funcionar, daqui a pouco a gente entende. Mas tem mais pergunta do público, vamos colocar, por favor. E se você tem dúvida, pode ir enviando também, tá? A Maura, de São Luís, Maranhão, um abraço a todos de São Luís. Obrigada pela participação, Maura. Diz assim: eu tenho 59 anos e estou com problemas de visão. Meus olhos coçam muito e tem dias que eles ficam vermelhos. O que eu posso fazer para melhorar? Obrigada pela participação, Maura. Não é propriamente o nosso tema, mas o doutor pode orientá-la? Sempre explicar que é importante passar com o oftalmo, que olho vermelho tem diversos diagnósticos diferenciais, mas olho coçando e vermelho a gente sempre pensa em alergia. Pode ser a rinite alérgica causando uma conjuntivite alérgica, ou até mesmo, como a gente estava falando, o esmalte, uma dermatite de contato de uma maquiagem, que ela pode ter gerado alguma alergia. Mas, é claro, a coceira, como eu falei, pode ser uma blefarite, ou pode ter tido alguma alteração que não está ligada à alergia. Mas é provável que ela pode ter tido alergia a alguma coisa e começou a causar essa hiperemia, essa vermelhidão e a coceira no olho, mas mais uma vez é importante passar com o médico oftalmologista para avaliar no aparelho adequado e fazer o diagnóstico diferencial. Doutora, a nossa telespectadora está falando que isso já está acontecendo há algum tempo, está chamando a atenção dela, mas de um modo geral, acordar um dia com o incômodo, com o olho vermelho, já pode requerer atenção ou não necessariamente? É claro que existe a epidemia da conjuntivite viral, quando existe ali os alunos na escola tudo junto, brincando. Conjuntivite, vários vai ter aquele 5, 7 dias, todo mundo vai ficar com o olho vermelho e vai melhorar. Agora, aquele olho vermelho que está constante, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial, porque não melhorou. Vírus costuma melhorar sozinho, o corpo vai criar um anticorpo e vai melhorar. Agora, conjuntivite alérgica é aquilo, vai melhorar, tratou, passou o colírio antialérgico, só que daqui a 2 meses ele tá com a rinite de novo ou teve alergia a alguma coisa, vai voltar de novo a conjuntivite alérgica. Então, a conjuntivite alérgica não vai ter um tratamento com colírio que tratou, melhorou. É igual a rinite. Você vai estar sempre tratando e usando o medicamento antialérgico quando tiver a crise. Vai enviando pra gente a sua pergunta, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Sei que tem mais perguntas, eu já coloco, tá? Doutor, vamos entender um pouco sobre como vai funcionar o tratamento, então, nesses casos. O senhor explicou que no caso do tipo seco, por um tempo, não é feito o tratamento. De repente, se há evolução, o senhor explicou que pode haver evolução para o tipo único. Em que momento se começa um tratamento que vai além do vitamínico? Quando existe o vazamento, no OCT, como a gente mostrou, existe líquido, existe hemorragia, você precisa secar esse líquido e, vamos dizer, fazer a membrana neovascular subretiniana regredir e parar de vazar. Mas esse tratamento deve ser feito quanto mais rápido possível e não é um tratamento que é definitivo. Você não vai fazer e acabou. A indicação desse tratamento é com esse antiangiogênico, que é um medicamento que você vai injetar no vítreo. Ele vai ser injetado a 4, 3,5 milímetros do limbo, que é perto dessa parte colorida do olho. Você vai medir e vai injetar esse medicamento nesse gelzinho que é o vítreo. Então, nesse gelzinho ele vai ficar agindo durante um tempo, mais ou menos até 2 meses no máximo. E esse medicamento agindo no vítreo vai enxugando essa membrana, só que chega um momento que ele para de agir e essa membrana pode voltar. Esse tratamento deve ser feito de preferência no centro cirúrgico, com todos os cuidados para não ter infecção intraocular, asepsia, antisepsia. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, é feito com colírio anestésico. O colírio anestésico já permite que o paciente não sinta a dor. Eu ia perguntar se não era anestesia geral, entendeu? Não. Com um negócio... A gente dá uma agonia, mas não vai sentir dor, então, com esse colírio, grande maioria dos pacientes, o paciente chega ansioso, com medo do procedimento, e depois que faz... como foi muito rápido, eu esperava muito pior. No grande maioria dos pacientes falam isso. Só que em alguns pacientes, vamos dizer, o paciente tem Alzheimer pela idade, o paciente tem Parkinson, paciente, aí eu vou falar o contrário, o paciente tem que fazer um tratamento pelo diabetes, um homem jovem que tem síndrome do pânico, aí é necessário fazer sedação. Mas na grande maioria dos casos o tratamento é no centro cirúrgico pelos cuidados com asepsia, antisepsia e com colírio anestésico, e o paciente sairia no mesmo momento
iria para casa e faria o acompanhamento do pós-operatório, mas é o procedimento e já pode ir para casa, não tem um cuidado maior naquele momento, naquele dia. Como o doutor falou, a gente está falando da idade, uma pessoa talvez então mais velha com algum problema mental, tá? Aquele começo de Alzheimer que em alguns dias o paciente está melhor, alguns dias está pior, se for em um dia mais difícil, aí talvez seja necessário uma anestesia, mas é um caso específico então, né, doutor? E a sedação, seria a anestesia aquela quando você vai fazer endoscopia. Tá, aquele que você faz dormir e depois acorda. A anestesia geral não tem indicação. Mas a grande maioria, anestésico tópico, colírio, você faz o procedimento, o paciente vai para casa tranquilamente, usa o colírio no pós-operatório, que a gente indicaria também para evitar infecção, evitar qualquer desconforto. E o paciente pode sentir, às vezes, algumas bolinhas mexendo, que seria aquele medicamento ali mexendo, ou então um pouquinho de ar que pode ter junto com o medicamento. Pode sentir o olho um pouquinho mais vermelho, que você vai usar um iodo ou clorexidina para poder evitar a infecção. Então, é um procedimento que seria totalmente suportável com um colírio anestésico para esses pacientes. E daí também seguro, né, doutor? Eu brinquei da anestesia geral, mas a anestesia geral é um risco também, sim, né? Não vale a pena o risco da anestesia. Totalmente desnecessário num caso como esse, né? Sim. Mesmo se for precisar de sedação, não seria na grande maioria dos casos, não é necessário nem a sedação. Eu vou querer entender mais detalhes de como funciona, como que aplica o anestésico, então é o colírio, né? Sim, colírio anestésico, sim. Como é que funciona, quanto tempo pode demorar, é com uma agulha que vai... Daqui a pouco você explica tudo pra gente, mas tem mais dúvida, vamos colocar a pergunta do público. Se você quiser, pode ir enviando sua dúvida, tá? O Antônio de São Paulo, obrigada pela participação, Antônio. Tenho 80 anos e estou com uma mancha escura no olho direito. Pode ser a degeneração? Obrigada pela participação, Antônio. Então, seu Antônio, como a gente fala, né? A mancha podem ter vários diagnósticos diferenciais. Como ele tem 80 anos, nessa idade, pode ser a degeneração macular? Pode. Mas pode ser, se ele tiver diabetes, algum edema macular, ou pode ser uma catarata que está causando essa mancha central, que seria cirúrgico, a maior causa de cegueira reversível na população. Então a catarata você faz a cirurgia que está cada vez mais segura, com um tempo menor, mais seguro, recuperação mais rápida, com a lente intraocular que você implanta e consegue até diminuir a dependência do óculos, dependendo da lente que você vai implantar. Então é isso, marcar o oftalmologista, cara, tá sentindo uma mancha, precisa marcar com o especialista para fazer a avaliação e o tratamento indicado nesse caso específico. Vamos para a próxima pergunta então, pode colocar. Essa pergunta da Leda, Brasília, Distrito Federal. Um abraço a todos de Brasília. Obrigada pela participação, Leda. Meu pai tinha degeneração macular e olho seco. Eu tenho olho seco. Corro o risco de ter também a degeneração, doutor? Não, Leda, não tem a ver com o olho seco. A degeneração macular não tem nada a ver com o olho seco. A degeneração do tipo seco também não tem nada a ver com o olho seco. O olho seco está mais a ver com aquela parte da qualidade da lágrima. Se a qualidade da lágrima não é muito boa, até mesmo menopausa, uso muito intenso de computador, celular, tudo isso pode causar olho seco. Mas ela tem uma chance maior de ter, porque é genético. Como o pai dela teve, ela deve fazer esse acompanhamento pela genética, mas não pelo olho seco. São questões diferentes, sim, mas como tem a genética envolvida, é importante fazer o acompanhamento, que ela teria mais chance pela genética, não pelo olho seco. Perfeito. Obrigada pela participação. Próxima pergunta, pode colocar. Essa dúvida é da Isabel, do Rio de Janeiro, e ela diz assim: obrigada pela participação, Isabel. Durante a noite, meus olhos lacrimejam muito, tanto que até perco o sono por isso. Tem relação com a degeneração macular? E me parece que a próxima pergunta também é semelhante, né? O Alan de onde que é? É Mato Grosso, né? Cuiabá, Mato Grosso, diz: meus olhos estão lacrimejando demais, o que pode ser? Pelo que o doutor explicou, não tem relação, mas o senhor pode orientá-los, doutor? Sim, lacrimejamento parece estranho, mas o lacrimejar muito pode ser olho seco. Por quê? Porque olho seco, a qualidade da lágrima é ruim. Então, o olho vai tentar produzir mais lágrima para compensar, aumenta a quantidade. Então, o olho seco pode lacrimejar muito. Mas é claro, é sempre importante ver a causa do lacrimejamento. Às vezes ela pode ter um cílio invertido que está arranhando a córnea, está causando lacrimejamento. Às vezes uma lesão de córnea, como eu falei, claro, não deve ser, provavelmente não é o caso dela, uma úlcera de córnea. Acomete a córnea e pode causar o lacrimejamento. Ela fala muito da noite. Às vezes o paciente dorme com o olho um pouco aberto e o olho fica exposto. E aí essa exposição causa o lacrimejamento, fotofobia, que é a dificuldade na luz, na hora que ela acorda e não consegue dormir direito. Então é importante fazer a avaliação com o oftalmologista, ver se tem uma lesão que aparenta ser ligada a isso
E usar um tampão ocular para o olho não isso que eu ficar ia perguntar, exposto. o que fazer nesse caso? Sim, é bom usar um gelzinho para poder proteger, lubrificante, e o tampão ocular para o olho não ficar exposto ao ambiente. Mas tudo isso quem vai ver, quem vai fazer o exame, ver se tem essas alterações, seria o oftalmologista com os aparelhos adequados. Tem que procurar o médico mesmo, viu? Obrigada pelas participações. Doutor, vamos entender, tem que ser feito em hospital, em centro cirúrgico, esse tratamento? Alguns médicos, até em outros países também, em alguns casos, fazem em clínica, em consultório, claro, tomando também os cuidados, mas a grande maioria dos casos, até mesmo do Brasil, é mais feito em centro cirúrgico pelos cuidados com infecção, entendeu? Para você ter aquela segurança de que não vai ter infecção. Mas principalmente em alguns outros países, é feito em clínica, no consultório, com os cuidados, tá? É um procedimento simples, mas exige cuidados de segurança, né, doutor? É um procedimento, vamos dizer assim, um pouco mais rápido, não tão, porque tem os cuidados ali de você inserir no local certo, não pegar no cristalino para não causar catarata, não acometer a retina para não causar um descolamento. Claro, todos os cuidados necessários. Seria um procedimento rápido, mas sempre colocando em questão cada paciente. Muitos casos assim, posso fazer nos 2 olhos ao mesmo tempo? Pode. Paciente que, como a gente estava falando, tem Alzheimer, não vai precisar sedar 2 vezes, um paciente que veio de outro estado, ou um mutirão que você precisa fazer, vai ser feito nos 2 olhos ao mesmo tempo. Mas, na grande maioria dos casos, é feito em um olho de cada vez, pelo cuidado de ter infecção ou não. Na época de pandemia, que você não queria ficar indo muitas vezes, então, feito também nos 2 olhos. Então, você vai, cada paciente sentir, ver se é necessário ou não fazer. O médico vai analisar, né? Às vezes tem muito medo, tá muito apavorado, Sim. já tá ali, já faz os 2 de uma vez, então depois não volta mais o paciente. Colocar tudo na balança para saber. Mas como o doutor falou, como pra pessoa é um procedimento que me parece que vai ser bem rápido, a pessoa não vai perceber tanto, se ela fizer ela vai ver que depois ela vem fazer o outro, que não é um bicho de 7 cabeças. A primeira vez costuma ser mais assustador, e aí depois na segunda já vem mais tranquilo. Né? Doutor, então explica pra nós como é, porque pelo que o senhor falou, é bem específico o lugar onde vai entrar, né? Sim, então, eu acho que tem uma imagem vamos demonstrando colocar, direitinho por favor. Da aplicação. Coloca o anestésico, que seria como se fosse um colírio. É um colírio, né? Anestésico. Você vai fazer todo o colírio também de asepsia, antisepsia, de iodo, alguma coisa para não ter infecção. Você faz a limpeza toda da região, coloca o campo cirúrgico, aí você vai marcar o local certinho de 3,5 milímetro aqui no olho onde tem essa marcação, a 3,5, 4 milímetros. Você vai marcar, entrar mais ou menos perpendicular aqui, mais ou menos nessa... Você vai fazer a marcação aqui e vai entrar perpendicular para que esse medicamento chegue... Que a gente quer que chegue aí. Nesse vítreo. Então você faz uma agulha? Aí depois... Como? Uma agulha? Mais fina do que de insulina. É muito rápido e quando o paciente acha que já acabou. Então aí você, depois que terminou, você coloca um cotonete para evitar o refluxo. E aí tá mostrando direitinho como é feita a aplicação. Então ali um medicamento sendo... implantado no vítreo. Isso aí não vai doer com o colírio, doutor? O colírio evita, a dor não tem, ele pode sentir até um desconforto de segundo, mas dor a grande maioria dos pacientes não sentem. Claro, como a gente conversou sobre síndrome do pânico, o paciente mais... específico, né? Mas a grande maioria, a primeira vez chega ansioso, mas depois ele vem mais tranquilo, porque ele sabe como é o procedimento. É rápido, doutor? Depois que o médico entrou, aplicou e pronto, Sim, assim, aí você tira o medicamento, você tira onde foi feita a introdução do medicamento, coloca um cotonete para não refluir e para evitar até aquela hemorragia naquele local. Muito paciente toma AS, então em muitos pacientes pode até acontecer de formar aquele vermelhão no branco do olho, porque toma AS, então é difícil a hemostasia, você até segura com o cotonete, então a gente explica o paciente, pode ficar 5, 7 dias com aquele vermelhão no branco do olho, mas não é para se preocupar. Então medicamento antes ou depois, então vai ser indicação... um colírio do pós-operatório, na grande maioria dos casos, um antibiótico para evitar qualquer infecção. Aí vai depender muito de cada paciente e cada médico a conduta. Doutor, se essa pessoa já chegou com uma mudança expressiva na visão, então já está vendo muito mal, já teve uma mudança muito grande. Esse tratamento, a gente tenta marcar bem rápido, o quanto antes, e aí... Quanto tempo depois dele a visão começa a melhorar? Como é que funciona isso? Então, o tratamento, o indicado é o quê? Você fazer 3 aplicações desse medicamento com intervalo de 1 mês entre elas, mais ou menos. Porque você vai ter uma curva de melhora por estudos, que a primeira vai ter uma curva bem grande de melhora, a segunda vai melhorar mais um pouquinho e a terceira bem pouco, mas manter estável. E a gente mantém esse acompanhamento com o ACT, que é aquele exame que eu mostrei, para saber se vai ter o retorno. Então, logo depois das aplicações, você espera mais 1 mês, faz o ACT.
Aí você vai avaliar, secou tudo. Aí você vai falar pro paciente, a gente vai retornar daqui a uns 2, 3 meses, avaliar de novo, fazer o OCT para acompanhar. Então, por isso que é importante entender que o tratamento não é definitivo. Muito paciente acha que vai fazer as 3 aplicações, vai embora e nunca mais vai ter. Porque o medicamento tem um prazo. Ele vai ficar agindo nesse vítreo, nesse gel, vai ser absorvido e vai parar de fazer o efeito. Quando ele para de fazer efeito, se o paciente desenvolve a membrana de novo, ele volta a vazar. Ou seja, essa visão vai voltar a diminuir, é isso? Vai voltar a diminuir, só que você tem que pegar naquele momento que está começando o líquido. Por isso que até mesmo sem a visão diminuir, é importante esse acompanhamento de perto com o OCT. Mesmo com a visão boa, é importante, porque às vezes sem a visão diminuir, você já percebe começou. o líquido no OCT e você tem que repetir de novo antes que a visão diminua. Depois da primeira aplicação, em quanto tempo a pessoa já vê melhora na visão? Você estava... Depende muito de cada paciente, mas costuma 2 semanas a um mês ele já começa a perceber uma melhora, mas a gente espera sempre esses 3 meses dessas 3 aplicações para ter um resultado melhor. E aí, doutor, a pergunta é, com esse acompanhamento, a pessoa pode ir refazendo quantas vezes for necessário? Sim. Apareceu o líquido, apareceu a membrana, você deve repetir. Então, esse tratamento é crônico, contínuo, e você deve fazer sempre que aparecer a atividade da doença. Então, a gente não fala em cura, a gente fala em acompanhamento, sim, é isso? A gente diz que a gente vai evitar a atividade da membrana. Entrou em atividade, você enxuga. Antigamente não tinha cura e você chegava para o paciente e falava, infelizmente não tem o que fazer. Graças a Deus esse medicamento veio de um medicamento que era usado para câncer de colo e foi descoberto que ele começou a agir para degeneração macular e depois foi visto que ele também agia para o edema macular diabético, para o edema macular, que é inchaço na mácula para pacientes que tiveram oclusão da veia da retina, que como se fosse um AVC no fundo do olho, então também causava esse edema e esse medicamento consegue agir em neovaso do diabético, quando tem aqueles vasinhos que podem sangrar, que já é uma fase mais avançada, ele consegue secar esses vasos e a velocidade da hemorragia que acontece pode absorver mais rápido. Então, esse medicamento é feito não só para degeneração, mas para diabético, para pacientes que tiveram essa oclusão da retina. Ele tem uma função, depois dele aparecer, foi uma grande revolução na parte da retina. Eu espero que em breve a gente tenha também um medicamento para a gente poder falar aqui, ou um tratamento específico para o caso seco, né, doutor? Sim, se Deus quiser. Acho que a gente está nessa espera também, né? Com certeza. Então, a gente olhando as imagens pode achar assustador, mas o médico sabe o que está fazendo, vai fazer o cálculo certo. Sim. E se precisar fazer com mais frequência, então fez as 3 aplicações com mais ou menos um mês de intervalo. Quando for necessário, vai ter que repetir sempre 3, é isso, doutor? A gente vai sentindo, às vezes existe o treat and extend e tem o se necessário, depende do método que você vai usar. O treat and extend, você consegue ver que começou a estender mais e precisou fazer menos vezes no ano. Às vezes você vê que voltou mais rápido, você precisa fazer mais vezes. Então, controle, não vai ser né? sempre 3, às vezes um pouco... A frequência vai de o médico paciente para vai paciente. dirigindo, né? Sim. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Nada, foi um prazer recebê-lo aqui. Quero deixar os contatos do doutor, o telefone 0 operadora 11 2977 3624, o Facebook oftalmologia.clock e o Instagram @dr Daniel Camelot. Tem também o canal do YouTube, que é Doutor Daniel Camelot, passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde.